Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, irmãos. Iniciaremos nossa reunião de hoje sob os auspícios da nossa casa de oração, com a presença de Jesus. E para isto, vamos pedir ou impetrar essa sua presença com a prece. Amigo Jesus, sê aqui presente. Traz-nos a felicidade de poder contar contigo durante todo o trabalho, a fim de que possamos usufruir o que de melhor das nossas explicações a respeito de assunto tão importante. Meus irmãos, peçamos a Jesus que nos abençoe. Assim seja. Boa noite mais uma vez. O tema a ser apresentado é um tema polêmico, muito importante e necessário que se discuta ou se estude, segundo a doutrina espírita nos orienta. O tema é eutanásia, inseminação artificial, escolha dos sexos, controle da natalidade, bebês de proveta. Como ouviram, bem complexo o assunto. O mistério se faz que ouçamos os Espíritos, os nossos orientadores, para que tenhamos proveito integral do nosso estudo. Existe, na primeira entrada, a respeito da eutanásia, a necessidade de compreendermos o que é eutanásia. O que é eutanásia? Significa antecipar a morte de um paciente
não importando qual a sua posição ou condição perante a vida. Eliminarmos uma vida que está ainda cumprindo a sua programação, se é que temos direito de fazer. Para entendermos melhor esse assunto, necessário é que partamos do início, partamos da concepção e caminhemos por toda a fase evolutiva do ser até chegarmos à desencarnação, que é o termo da existência. Sabemos que somos eternos. Sabemos que a vida é eterna, que as existências são transitórias. A vida é única e finita. A existência é finita, de acordo com a necessidade, orientado pelo Pai, daquele espírito que precisa crescer e se redimir. Quem somos? De onde viemos? Já ouvimos falar muito no fluido cósmico universal. Esse fluido que atinge todo o etéreo, que não tem princípio nem tem fim. Este fluido onde Deus se encontra, ordenando a criação e a formação de seres e coisas. Neste fluido nós nos encontramos e sabemos que o ponto de partida, simples elementos da natureza, hidrogênio, oxigênio, carbono e azoto. Esses 4 elementos iniciais é que o Pai utiliza para, por sua bondade, seu poder e seu querer, constituir a formação do ser humano. Assim, por atração, segundo as leis naturais, estes elementos se agregam e vão dando a formação de acordo com a necessidade. As plantas, os seres, todos inanimados ainda, mas esse mesmo fluido cósmico universal, por ordem do Pai, agrega-se de uma maneira mais compacta, dando formação ao fluido vital. Então somos animados, depois de formados, já delimitadamente constituídos, recebemos esse fluido cósmico universal, a condição vital. Condição vital que habitará esse espírito, ou digo, este ser, enquanto ele viver. A essa altura, o Pai, na sua bondade, designado o espírito a ocupar aquele corpo, ele, por seu perispírito, faz com que a este corpo seja agregado o espírito. Está então a formação do Pai, para sabermos quem somos e de onde viemos. Egressos, pois, do fluido cósmico universal, nas mãos do nosso Pai, o Supremo Arquiteto, nós nos constituímos seres. Mas como se dá a vivência desses seres? A fecundação. Sabemos da existência do homem e da mulher. Deus fez o homem e a mulher, dotados de um elemento denominado gametas. Gametas estes que se atraem
e de uma formação do ovo inicial, que a ciência denomina de zigoto. Essa formação normalmente é feita na trompa uterina. Uma vez agregado o fluido vital a esse novo corpo que se forma, devidamente ligado pelo perispírito ao espírito, dá-se a formação integral do ser, que segue o seu caminho através da trompa uterina para um episódio chamado pela ciência de nidação, que é a implantação desse ovo, agora chamado ovo, esse ovo na parede intrauterina. Dá-se o período, então, de nidação. Está pronto o ser, totalmente pronto para desenvolver, liderado pelo Espírito que o assiste, perispírito integrando-se a essa comunicação entre corpo e espírito. Resta agora o desenvolvimento deste ser até o nascimento. Nascimento este que dura 9 meses ou 40 semanas, e quando se confirma a reencarnação com o nascimento. O que diz Kardec a respeito desse nascimento, desta criação? Foi feita a pergunta de número 344, que diz: em que momento a alma se liga ao corpo? A resposta: a união começa na concepção e se completa no nascimento. Alguém perguntou, Kardec voltou a perguntar aos espíritos, como explicar esta vida intrauterina? Resposta dos espíritos: é uma vida vegetativa, uma vida indefesa, é uma vida ligada ao perispírito por laço fluídico, que é alimentado pelo cordão umbilical, através da placenta que se forma na mãe e nutrido por uma substância integral chamada amor. Sem amor não pode haver um desenvolvimento. Sem as características integrais não pode haver movimento algum. Então, o feto é um filho de Deus, provido de todas as características do homem. Ali já está formado o seu DNA, já tem as características de cor, de tamanho, de tudo, enfim. É um ser completo, é um ser com vida. Pode haver alguma intercorrência nessa gestação, ou nesse caminho do ovo que vai se dar lá na parede uterina? Sim. E qual a causa principal dessa intercorrência? Diz os espíritos que é a falta de amor entre os pais, a falta de carinho e compreensão é a base principal de poder haver desistência do espírito que dá-se-á o abortamento. Então precisamos respeitar essa data, essa época de desenvolvimento do espírito, ligados ao mais sublime amor que é Deus, e juntos podemos dar condição a aquele ser vir a nascer.
Mas existem alguns outros modos, além deste modo natural? Sabemos que existe. A ciência desenvolveu o chamado bebê de proveta. O que é o bebê de proveta? Os mesmos gametas masculino e feminino são captados e, ao invés de fecundarem na trompa uterina, eles vão ser fecundados in vitro, em um tubo de laboratório, e aguarda o tempo necessário de desenvolvimento para que seja implantado, para que seja então executado a anidação. A anidação aí é um caso artificial, porque é o médico que implanta na parede intrauterina. Há vantagens e há desvantagens? Sim. Segundo os Espíritos nos ensinam, esta assistência de implantação é feita por um médico geneticista da espiritualidade por determinação de Deus. E ele direciona todo o setor para que possa ter êxito a implantação, a fecundação e a implantação do novo ser. Que vantagem há, então, nesse trabalho todo? O que faz o homem para prover essas condições? Sabemos que a nossa vida é toda direcionada ou dirigida pelos Espíritos, mas que nós deveremos dar condições para o auxílio deles na nossa evolução. Para os pais que são inférteis, é uma bênção dos céus ser assistido por um médico geneticista também, e então ser implantado, feita essa fecundação in vitro e implantado, feita essa anidação pelo próprio médico geneticista, com assistência do plano espiritual, através de um médico geneticista espiritual, para perfeita seleção gametogênica e desenvolvimento fetal. Nós, humanos, somos muito preocupados, quando vai nascer um neném, pela determinação do sexo. Nem sempre aguardamos, antigamente já se fazia, mas o modernismo exige que estejamos ansiosos pela determinação do sexo. O que nos diz os Espíritos a respeito dessa determinação do sexo? Diz eles, o sexo é determinado de acordo com as necessidades do espírito em cumprir o seu papel na nova reencarnação. Não adianta pedir a Deus que o sexo seja tal ou qual, porque Deus não atende os nossos caprichos. Ele atende às necessidades. E o espírito está reencarnando para evoluir, crescer, cumprir a sua missão e ser feliz. Deus atende às necessidades, jamais os nossos caprichos. Entendido, pois, o que é eutanásia, essa questão da determinação do sexo, a outra questão que nós falamos a respeito da inseminação artificial, está ao ser pronto, seja por inseminação ou seja naturalmente. Veio o nascimento, está o homem ou a mulher formada, pronta para seguir o caminho. Então vem agora o nosso estudo sintético sobre a eutanásia. O tempo é exíguo e poderemos falar muito pouco disto.
Mas vamos ouvir o que nos diz Kardec e o que nos diz alguns outros espíritos a esse respeito. André Luiz pergunta: é permitido ao homem destruir o que não criou? Resposta de próprio André Luiz: é afrontamento às leis divinas, ferindo a programação do espírito que deve ser respeitada, considerando que a eutanásia é o que falei no princípio, é a capacidade que nós temos de antecipar a morte de um paciente, não importando a sua condição perante a vida. Normalmente vamos para essa pergunta de André Luiz: é permitido ao homem destruir o que não criou? Diz ele: é afrontamento às leis divinas, ferindo a programação do espírito, que deve ser respeitada. E o que nos diz Kardec a esse respeito da questão 953 do Livro dos Espíritos? Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar alguns momentos essa morte, ou esse instante de sofrimento? Resposta: sempre culpado é a pessoa quando, ou todo aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Então temos um termo que não pode ser interrompido. A nossa programação está bem presente. É necessário que a cumpramos para a alegria e desenvolvimento do feto, agora já um ser, e para a alegria dos pais, para a complementação do trabalho que aquele ser vem exercer na Terra. Pergunta mais: e os médicos? Como se comportam ante o sofrimento do paciente em caráter irreversível? E a resposta é: está aí a consciência de cada um. Se ele é um médico consciente, jamais ele interferirá ante o plano divino. Se ele é inconsciente ou inconsequente, contribuirá, talvez com uma debacle muito maior, para os lados de um abortamento, para os lados do defeito físico, para o lado de alguma coisa que haja. Mas na eutanásia, a classe médica faz um juramento. Esse juramento é protelar por todos os meios um segundo sequer na existência do moribundo. Mas vamos ouvir ainda a palavra de Emmanuel. Emmanuel nos diz a esse respeito: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que seja a mesma demonstração de medida benfazeja. Então, caros irmãos, vejam aqui a opinião dos espíritos. O que nos indica Kardec, o que nos fala André Luiz, o que nos fala Emmanuel. E quantos exemplos temos através da Gênese do livro da Gênese do Livro dos Espíritos a esse respeito. Cabe a nós, espíritos que somos, não denegrir-nos no mal, mas não acatar este mal de forma alguma, mas fazer com que ele seja reprimido por tudo e por todos. Que seja essa, então, a nossa convicção como homens e como espíritas. Eutanásia inteiramente impossível de resistir ou de receber a nossa aquiescência. Bebês de proveta, podemos seguir o plano espiritual, nunca jamais o plano material. Satisfação própria.
dos casais inférteis, mas vemos o plano espiritual dessa satisfação assistida pelo geneticista da espiritualidade. Conscientes, então, vamos à frente, pedindo ao Pai que seja a nossa luz e a nossa diretriz diante de determinados casos, que às vezes ficamos em dualidade de pensamentos. Passaremos agora a magnetização das águas. Pedimos a todos que entrem em prece e coloquem as suas águas junto a esta prece, para que sejamos abençoados pelos Espíritos e possamos então receber, através destas águas, a ajuda às necessidades que temos, jamais aos nossos caprichos. Amado Jesus, resta-nos agradecer-te. A tua bondade fez com que pudéssemos ler alguma coisa ou estudar alguma coisa a respeito destes assuntos. Mas, Senhor, que saibamos incorporar o assunto às nossas vidas. E como amantes do correto, amantes do certo, amantes de Deus, nosso Pai, e seguindo os seus conselhos, possamos prosseguir, sempre fiéis às nossas convicções, direcionadas pelo mundo maior. Ajuda-nos, pois, magnetiza, ó Jesus, estas águas, colocando nelas o medicamento para as nossas necessidades e jamais para os nossos caprichos. Assim seja.